Olá, oitavo ano! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção e hoje nós vamos falar sobre a semana 5 do PET volume 2 de História e o tema de vocês aqui é a independência dos Estados Unidos. Então, como de costume, nós vamos fazer uma breve apresentação aqui de acordo com o que o texto trouxe para vocês e depois a gente vai seguir aí para as atividades, tá bom? É importante, pessoal, que vocês vejam, acompanhem aí essa breve apresentação, porque para você estar sabendo do que você está fazendo ali embaixo, não está respondendo de qualquer maneira, você está adquirindo um mínimo de conhecimento possível, pelo menos, né? Isso é importante para vocês. Então, se nós, professores, que estamos aqui fazendo as correções, a gente passa um pouquinho antes da explicação da matéria, é porque nós estamos preocupados com pelo menos o mínimo, o básico para você entender o que você está respondendo nas questões, tá bom? Então vamos lá? Esse comecinho do texto aqui que eu destaquei, aí fala sobre a colonização inglesa na América. Essa colonização inglesa começou lá no século XVI, ainda no governo da Rainha Elizabeth. Tá? As primeiras viagens para lá foram no século XVI, mas somente depois do século XVII é que a colonização efetiva realmente aconteceu, formando então as 13 colônias. A primeira colônia, que foi fundada nos Estados Unidos, de imigrantes que vieram fugidos ali de perseguições religiosas. Naquela época, a perseguição entre católicos e protestantes era muito grande, então muitos fugindo desses conflitos vieram para cá. Então, a primeira colônia que eles aí fundaram foi a colônia da Virgínia, em 1607. Essa colônia teve esse nome em homenagem à Rainha Elizabeth I, que por não ter se casado, né, muitos dos seus súditos falavam que ele era virgem, que era uma rainha pura e etc. O que de fato por trás disso daí não era bem assim essa história. Ela simplesmente não se casou porque o amor da vida dela acabou se casando com outra mulher e ele não podia casar com ela porque ele não pertencia à família real, então eles tinham arranjos políticos com casamentos reais, tá? Bom, a partir do momento em que eles firmaram então a colonização e essas 12 colônias se juntaram aí com a da Virgínia, formando então 13 colônias. Entre essas colônias está aí Carolina do Norte, Carolina do Sul, Massachusetts, Geórgia, Nova York, entre outras que eu não lembro aqui de cabeça todos os nomes. Vou deixar um mapinha para vocês verem aí. E essas 13 colônias, elas foram diferentes das colônias que aconteceram ali na América do Sul, na América Central, né? Com as colônias espanholas e portuguesas eram voltadas mais para exploração. As colônias inglesas estavam mais para povoamento. Eles inclusive desenvolveram aí sistemas próprios de governo. Eles tinham uma certa autonomia com o governo, eles tinham um comércio também bastante autônomo, principalmente na prática do comércio triangular, que era onde eles iam lá nas Antilhas, pegavam, compravam melaço, levava para o território americano, transformava em rum, levava esse rum para a África, trocava em escravos, trazia de novo os escravos para as Antilhas e para o sul ali da América do Norte. O sul era bastante agrário, né? Plantava muito algodão para exportar para as indústrias da Inglaterra, que fabricava muito tecido, então eles usavam bastante mão de obra escrava, então eles vendiam esses escravos ali, voltavam nas Antilhas, pegavam mais melaço, transformavam em rum e ia fazendo esse comércio triangular aí, por isso chamado de comércio triangular, e era bastante independente, não sofria ali intervenção da Inglaterra nesse tipo de comércio, e aí eles foram criando muita autonomia. Então, a Inglaterra, ela envolveu-se em algumas guerras, inclusive as maiores delas aí foi contra a França, principalmente na Guerra dos 7 Anos, e aí perdeu muito dinheiro, porque por mais que saia vencedora dessa guerra, eles têm muitos gastos, né, para manter os soldados, com armamento e etc. E aí, o que acontece? A Inglaterra resolveu fechar o cerco em cima da colônia, cobrando mais impostos para eles. O que eles queriam? Arrecadar mais dinheiro, né, para poder
suprir os gastos que eles tiveram. Então eles começaram a fechar o cerco em torno dos colonos, que obviamente não ia gostar dessa questão, né? Então vamos ver um pouquinho aqui das leis que foram criadas. Primeiro eles criaram a lei do selo, que obrigava a colocar o selo do rei em qualquer correspondência e jornal que viesse da Inglaterra, mas esses selos deviam ser comprados, o que na prática se tornou um imposto. A lei do açúcar, que proibia a importação de rum, vinho de outros países e taxava os carregamentos de açúcar dos colonos. Essa medida prejudicou os comerciantes que atuavam no comércio triangular. A lei do chá, que permitia somente a campanha das Índias Orientais vender o chá, que era a bebida tradicional inglesa. Em resposta a essa última, os colonos se vestiram de índios e jogaram no mar os carregamentos de chá, que ficou conhecido como Festa do Chá. Em contrarresposta, que eles não iam deixar isso barato, né? A Inglaterra criou aí as leis intoleráveis. Dentro dessas leis intoleráveis aí estava a interdição do Porto de Boston, que não podia atracar navios ali para comercializar sem antes os colonos pagarem todos os prejuízos com o derramamento do chá que eles tiveram ali no mar. Além dessa, tiveram outras medidas que foram aí implementadas junto com essas leis intoleráveis. E aqui está falando, no finalzinho, em 1774, os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, onde pretendiam invalidar as leis intoleráveis e colocar todos os colonos como iguais. Como os ingleses não aceitaram esses pedidos, os congressistas decidiram se separar da Inglaterra. E em 4 de julho de 1776 é aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. Houve uma guerra de independência que durou até 1781 e os colonos contaram com o apoio do exército francês para ganhar. Assim, os ingleses se renderam e foram obrigados a aceitar a independência. Inicialmente, a bandeira tinha apenas 13 estrelas representando as colônias, mas com a unificação dos Estados Unidos, a bandeira passa a ter 50 estrelas representando seus estados. Então vamos ali para as atividades. A atividade número 1 vai pedir que você complete um quadro. No caso dos meus alunos, vai colocar o nome da lei e o que diz a lei. Não vai completar um quadro porque no link eu não coloquei um quadro, né? Então vocês vão lá, complete o quadro abaixo com as 4 leis impostas pela Inglaterra aos colonos americanos. Vamos lá. A lei e o que diz a lei. Então é aquele que está lá em cima, lei do selo. Obrigava a colocar o selo em qualquer correspondência e jornal que viesse da Inglaterra. Lei do açúcar. Proibia a importação de rum, vinho de outros países e taxava os carregamentos de açúcar dos colonos. Lei do chá. Permitiu que a Companhia das Índias Orientais vender o chá, bebida tradicional inglesa, ou seja, deu um monopólio para uma única empresa vender esse chá. Outra não podia. E as leis intoleráveis, eu coloquei 3 das leis intoleráveis aí, que é o fechamento do porto de Boston, até que todos os colonos pagassem pelo chá despejado no porto. Na outra, eu coloquei a ocupação dos estados de Massachusetts e restringir o direito à reunião. No caso dessa ocupação do estado de Massachusetts, eles mandaram as tropas inglesas ocuparem o estado de Massachusetts todo e deram muito poder também ao governador, inclusive eles tinham aí pessoas que vigiavam as outras pessoas, que se fossem contra o governo, esse próprio governador poderia delatar essa pessoa ser julgada lá na Inglaterra. E o terceiro ato aí, que é todo ato de rebeldia com a Inglaterra, será julgado nos tribunais ingleses. Então, tudo que acontecia, eles ali, em território americano, eles queriam levar a pessoa para a Inglaterra para ser julgado lá, nos tribunais de lá, não nas leis que existiam aqui na América. E o 2. Explique por que a Inglaterra passou a cobrar os impostos dos colonos. Aí tá aqui. Para recuperar-se das enormes despesas com as guerras que haviam envolvido, em especial a Guerra dos 7 Anos contra a França. Vamos lá. 3. O que foi o primeiro Congresso da Filadélfia? O primeiro Congresso da Filadélfia foi em 1774, os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, que pretendia invalidar as leis intoleráveis e colocar todos os colonos como iguais. Como os ingleses não aceitaram esses pedidos, os congressistas decidiram a se separar da Inglaterra. 4. Explique o que foram as 13 colônias.
coloquei em uma frase, foram as primeiras colônias da Inglaterra na América. 5. Estabeleça uma relação entre a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. Visando ampliar seu mercado consumidor, a Inglaterra começou a monopolizar os comércios dos colonos na América, taxando inclusive eles aí com vários impostos, que não gostaram dessa interferência e se separaram por meio, esse meio está digitado errado aqui, por meio da guerra da Inglaterra. Faltou uma vírgula aqui também. Misericórdia, como que eu não vi isso antes? Mas é isso. Então, é por meio da guerra, né? Os próprios colonos enfrentaram aí os ingleses, as tropas inglesas, e venceram isso com a ajuda dos franceses. Obviamente, eles venceram aí a Inglaterra. 6. Leia as frases abaixo e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A festa do chá era uma comemoração tradicional dos colonos em agradecimento à exportação do produto. Não, até porque quem importava os produtos eram os colonos americanos, não exportava o chá. A primeira colônia a se formar foi a Geórgia. Não foi a Geórgia, como a gente viu lá em cima no texto, foi a Virgínia. Então, é falso. Então, primeira é falso, segunda é falso. Terceira, a Guerra dos 7 Anos envolveu ingleses e franceses? Verdadeiro. A Declaração de Independência foi escrita por Thomas Jefferson? Verdadeiro. O primeiro Congresso da Filadélfia queria a abolição da escravidão nos Estados Unidos? Falso. Eles queriam a independência dos Estados Unidos com relação à Inglaterra. Não tinha nada a ver, que inclusive mais para frente nós vamos ter aí a guerra civil dentro do país, colônias do norte contra as colônias do sul, que vai depois culminar aí no fim da escravidão nos Estados Unidos, beleza? Então nós chegamos ao fim da semana 5, breve, daqui a pouquinho tô voltando com a semana 6.